Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. Eu quero cumprimentar cada um de vocês aqui que representam os jornais do interior, na pessoa do presidente da Dijório, Elísio, cumprimentar o nosso secretário-chefe da Casa Civil, deputado Valdir Rossoni, nosso secretário de Comunicação Social, o Márcio Vilela, e dizer que este encontro, mais uma vez, tem o objetivo de podermos dialogar, que aliás é o ponto alto da nossa administração, o diálogo, o respeito, o entendimento, cujo objetivo é um só: o crescimento, o desenvolvimento do nosso Estado, a geração de oportunidades da nossa gente, a qualidade de vida, enfim, das famílias paranaenses. E nesse novo momento agora do governo, em especial em relação à comunicação social, com o Márcio assumindo esta pasta, que todos já o conhecem, milita nesta área há muito tempo, tem liderança nesse setor, credibilidade e muito qualificado para exercer essa importante função do nosso governo. E apresentar aqui a vocês, como aconteceu, as novas diretrizes de comunicação do nosso governo, que tem, de novo, num papel central, a participação de cada um de vocês. O nosso desejo permanente de cada vez mais estreitarmos as boas relações existentes hoje entre o governo do Estado e os jornais do interior. Buscamos, ao longo desses quase 6 anos de governo, prestigiá-los, dar a vocês a importância que vocês têm e merecem. E, em contrapartida, tivemos o fortalecimento dos seus veículos de comunicação, que, consequentemente, contribui para o fortalecimento da nossa jovem democracia. Vocês me conhecem, tenho elevado espírito público e democrático. Convivo bem com o contraditório, nunca tive problemas em receber críticas. O que a gente fica indignado são com perseguições e críticas sistemáticas. Mas as críticas são bem-vindas para que possamos aprimorar as ações do nosso governo. Mas, por outro lado, de forma responsável, vocês têm levado também as informações do governo à nossa população, em todos os cantos do Estado do Paraná. E como nós agimos ao lado do que é certo, com uma posição retilínea, com muita seriedade no governo, a preocupação da qualidade das nossas ações, de podermos, em cada área da administração, levar um bom serviço de qualidade à nossa população. Então, nós não temos receio em ter uma imprensa livre, não temos receio em garantir à população, do que depender do Estado, a liberdade de expressão. Agora, as boas notícias que o Paraná tem mostrado ao Brasil, vocês têm levado a todos os paranaenses. Eu agradeço aqui, sensibilizado, emocionado, as manifestações que eu vi aqui. Cheguei ao final, mas já foram suficientes para me sensibilizarem, de reconhecimento ao nosso governo, de reconhecimento às dificuldades que enfrentamos, sobretudo no ano passado, onde eu fui duramente atacado, onde adversários políticos se aproveitaram de um momento de fragilidade que nós atravessávamos para tentar, de todas as formas, confundir a opinião pública. E, de certa forma, conseguiram. Tivemos uma grande incompreensão na sociedade das medidas que nós adotamos, o nosso ajuste do Estado do Paraná. Medidas duras e impopulares, como lembrava o Rossoni, que abalaram a minha popularidade. Mas entre a minha popularidade, já disse várias vezes, e o futuro do Paraná, eu fiquei com o futuro do meu Estado. Até acreditando que, quando a gente é coerente e trabalha de forma responsável, a verdade um dia aparece. E eu dizia, vocês devem se lembrar, no início das medidas de ajuste que nós adotamos, em dezembro de 2014, eu avisava que todos vão compreender melhor que o que eu fiz era fundamental para o futuro do Paraná, inadiável,
quando compararem o Paraná, que fez a lição de casa, com os demais estados que não fizeram. Hoje é só ligar o noticiário nacional e comparar a situação que nós temos hoje com os demais estados do Brasil. Eu dizia que tinha coragem para aquilo, determinação, contei com o apoio e a coragem dos deputados que integram a nossa bancada de apoio, que vocês acompanharam nas suas cidades e regiões, as hostilidades, as agressões que eles sofreram, vigília na frente de suas casas, e tiveram a coragem de acreditar e confiar na nossa proposta, que era com vistas a garantir qualidade de vida para o nosso povo, porque hoje nós temos capacidade de investimento, tanto é que o orçamento que estamos executando, elaborado no ano passado, tem a previsão de investimentos de 8 bilhões de reais. É um investimento recorde, é a soma de todos os investimentos que fizemos nos 4 anos do nosso primeiro governo. Eu estive em Goiás, segunda-feira, recebendo uma condecoração, que é a maior honraria daquele estado, a medalha do mérito do Anhanguera, e não pela medalha em si, mas conversei com ministros que estavam presentes, governadores, e todos reconhecendo o nosso papel, o que aconteceu no estado do Paraná. Recebemos aqui ligações, visitas, o Mauro Ricardo, nosso secretário de Fazenda, quase que diariamente, secretários de municípios e estados perguntando a receita do Paraná, do ajuste, da reestruturação do sistema previdenciário do estado, que a gente há muitos anos ouve dizer da necessidade do governo federal agir da mesma forma, porque é a falência dos governos se não tiverem gestores responsáveis e com coragem de fazer essas medidas. E fizemos para proteger o Paraná dos efeitos dessa grave crise financeira nacional que derruba as nossas arrecadações. Diminui a arrecadação e o compromisso se mantém. Os servidores públicos têm estabilidade. Não tem como você reduzir os gastos com o funcionalismo, mas a receita caiu, inclusive na proporção, aumenta, nós entramos no limite prudencial, que são os gastos com o servidor em relação à receita. Caiu a receita, aumenta o percentual, e isso nos impõe restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre outras coisas, também lembrava o Rossoni, o nosso ajuste ajudou a incrementar a receita dos municípios na ordem de 20%. Muitos prefeitos me agradeceram, olha, consegui pagar a folha, o 13º, graças ao aumento por conta do ICMS. IPVA também? IPVA também. Então, o IPVA, muitos não sabem, 50% da receita fica com o Estado e 50% com os municípios. E o ICMS tem a cota à parte de 25%. Mas, enfim, um ano de muita turbulência, sofri muito, né? Alguns momentos até emocionalmente um tanto abalado, vinha chumbo de tudo quanto era lado, mas fechamos o ano comemorando, né, os reconhecimentos de órgãos muito respeitados, nacionais, internacionais, citar os principais reconhecimentos que vocês já sabem, mas fechamos o ano comemorando a divulgação do IBGE, que o Paraná assumia a inédita posição de 4ª economia mais forte do Brasil, superando o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Minas e agora o Paraná. Ficamos orgulhosos com este reconhecimento, resultado do nosso esforço de todos os paranaenses, todos deram uma grande cota de contribuição para as conquistas do nosso estado. Depois vem o grupo britânico, The Economist, que regularmente faz avaliações comparativas entre os estados, só para mostrar a vocês a evolução ao longo do nosso governo. Em 2010, o Paraná, segundo o The Economist, era o 5º estado mais competitivo do Brasil. 2013, saltamos para o 3º, e no ano passado, 2º estado mais competitivo, atrás de São Paulo. Ali eu não tenho a pretensão de querer concorrer, impossível. Então essa segunda colocação para mim tem um gostinho de primeira. Aí vem aqui, uns 4 meses atrás, se não me engano, o outro grupo também, que é o Financial Times, reconhecido mundialmente, divulgou lá, acho que no Valor Econômico, me parece, que o Paraná era o estado que tinha a melhor estratégia para atração de investimentos
da América do Sul. Aí também ficamos orgulhosos em ver o nosso porto de Paranaguá na situação que está hoje. Segundo os técnicos da ANTAQ do governo federal, é o porto mais eficiente do Brasil. Muitos nem se deram conta até, mas há 3 anos não temos mais filas quilométricas para desembarque de caminhões no porto. Planejamento, gestão profissional, eficiente, integrada, diálogo com todos os atores do porto, os prestadores de serviços, a Federação de Transportes, a Federação da Agricultura, sindicatos rurais, agendamento para a chegada dos caminhões, organização, investimos na ampliação da capacidade operacional do porto, fizemos todas as dragagens necessárias, era uma vergonha. Os navios tinham que sair aqui de Paranaguá com meia carga, porque não tinha calado para os navios. Fizemos várias dragagens já. Dragagem nos canais de acesso, nas bacias de evolução e nos berços de atracação do porto de Paranaguá. Hoje os navios saem lotados, inclusive os novos navios, volta e meia muda, não sei, já é Panamax, Supermax, uma coisa assim. Os maiores navios do mundo hoje operam com tranquilidade no porto. E também diminuímos a fila de espera de navios para atracar no porto de Paranaguá. Resumindo, referência nacional. Trocamos os shiploaders, que são os carregadores dos navios, eram da década de 70. Os 4 foram trocados. Braços maiores e mais agilidade, mais velocidade no carregamento dos navios. Então foi um conjunto de fatores, credibilidade que voltou para o porto, não só investimentos do Estado, mas também investimentos particulares. Acho que soma mais de 1 bilhão de investimentos já no nosso porto. O mesmo em relação ao Sanepar, Instituto Trata Brasil, que é a ONG mais respeitada no que se refere a saneamento. Sanepar, melhor companhia de saneamento do país. Curitiba, capital com melhor índice de todas do país. 20 cidades com melhor saneamento. 5 estão no estado do Paraná. Londrina chegou a 92% de saneamento. Nosso litoral está caminhando para isso. Guaratuba já tem 92%. 2010 tinha 50%. Estamos investindo lá 250 milhões de reais, saneamento de Matinhos até Pontal do Paraná. Enfim, Sanepar não tem a concessão de Paranaguá, o prefeito está louco já para passar a concessão para a nossa Sanepar. Recorde de veranistas, ano a ano, no nosso litoral, água cristalina, não tem mais uma plaquinha como tinha até 4 anos atrás, área imprópria para banho. Vocês não encontram mais essa plaquinha. 100% de balneabilidade. Só lembrando aqui que próximo de Morretes ainda tem um probleminha lá, mas de praia é 100% de balneabilidade. Ajuda o litoral, ajuda quem mora lá, serviços, movimentação, empregos são gerados, renda para a nossa população. A Copel da mesma forma. A Copel, há cerca de 1 mês e pouco, em São Paulo, pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, ABRAD, foi eleita a melhor distribuidora de energia do Brasil. 5 dias depois, acho que na Colômbia, na Bolívia, foi eleita a melhor companhia da América do Sul. Compagás, segundo a revista Exame ano passado, é a companhia que mais cresceu no país. A Ferroeste, eu nem sei os números lá, mas compramos locomotivas, vagões, dobramos ou triplicamos o tamanho da nossa Ferroeste. O Márcio lembrava aqui, já foi citado, o Paraná é o primeiro a fazer uma campanha pública de vacinação contra a dengue de todas as Américas. Primeiro estado, investimos 50 milhões de reais e vale a pena, porque só nesse ano o prejuízo para combater a dengue foi de 330 milhões de reais em avaliação da Secretaria de Saúde, diretos e indiretos. Diretos nas pessoas que foram hospitalizadas, os investimentos da equipes que foram montadas para combater a dengue, os focos de proliferação do mosquito, pessoas que foram internadas, o que custou o atendimento a essas pessoas, os prejuízos indiretos, pessoas que deixaram de trabalhar, o que afetou a nossa economia, o turismo no litoral, Paranaguá, que tivemos uma epidemia muito forte, com 29 mortes, 15 mil casos em Paranaguá, de um total de 55 mil casos no estado do Paraná, e fora o prejuízo, que é incalculável e irreparável, que são as mortes, os óbitos que tivemos em função da dengue. Tivemos 61 óbitos no estado e 29 na cidade de Paranaguá. Então, sob todos os aspectos,
nós resolvemos adquirir essa vacina de um laboratório francês, o Sanofi Pasteur, e lançamos a campanha terça-feira na cidade de Paranaguá, inclusive com os dirigentes e o cônsul da França, na cidade de São Paulo, presentes naquela cerimônia, dizendo que ficavam felizes na parceria com o Estado, porque, em se tratando de Paraná, era uma boa vitrine para esse conceituado laboratório francês. Inclusive, já estendemos a parceria. Em breve, o nosso Lactec estará distribuindo esta vacina para os demais estados aqui no Brasil. Aproveitando a saúde que me ocorre aqui, são tantas notícias, mas hoje podemos dizer que o Paraná tem a melhor situação de saúde pública do país. Os hospitais, todos que vocês forem perguntar, acho que dá para arriscar dizer isso, podem dizer que tem um grande apoio do nosso governo. Todos os hospitais, Santas Casas, tive já várias vezes com o presidente da Federação das Santas Casas, acho que é FEMIPA, e atestam o bom serviço do governo, os aportes de recursos, coisa que não acontece junto ao governo federal, o atraso nos repasses, a falta de reajuste da tabela do SUS, que passa de 10 anos. E o exemplo mais clássico e recente, há 2 meses, nós socorremos o Hospital de Clínicas, Hospital Federal. Não teríamos obrigação ali. Só que nós não temos obrigação, mas temos sensibilidade. Um hospital que atende 11 mil pessoas por dia, até de outros estados vão ali para receber um atendimento de qualidade. Eu recebi a visita do superintendente, o Dr. Flávio, do reitor da Universidade Federal, cujo hospital é vinculado, o Zac Iac, o sobrinho, e do Dr. Euclides Scalco, que é o presidente dos amigos do HC. Fizeram um apelo: Beto, você nos socorre, nós vamos fechar as portas, não tem mais o que fazer. Aí lá repassamos em uma semana 4 milhões de reais para custeio e mandamos um caminhão de remédios e insumos médicos para o Hospital de Clínicas. Até fizeram uma coletiva depois, reconhecendo e agradecendo a atitude do nosso governo. Ou seja, nós somos discriminados pelo governo federal, ficamos a pão e água todos esses anos, ainda bem que mudou o governo, e ainda temos que cobrir a lacuna do governo federal aqui no nosso estado. Só na saúde ele já nos deve mais de R$500 bilhão de procedimentos de obrigação federal que nós bancamos para não deixar a nossa população padecer. E não recebemos esse dinheiro, acho que nem vamos receber. Em rodovias, aqui eu estava vendo que as imagens, lembrei também, temos um pacote de 700 milhões de reais de recuperação das estradas. Vocês acompanharam os 3 últimos meses do ano passado, chuvas intensas e intermitentes destruíram o pavimento de muitas rodovias do estado. Fevereiro também uma forte chuva atípica, e nós estamos aí com esse grande pacote de recuperação das estradas e estudando o lançamento de algumas concessões de estradas em importantes regiões do estado. O Rossoni esteve com o Traiano fazendo uma audiência pública em Francisco Beltrão há cerca de uns 10 dias, apresentando lá uma proposta, foi muito bem aceita pela população, porque a prática do nosso governo é fazer audiência pública, com o Ministério consultar Público, a população, o Ministério Público fazendo parte. Enfim, em várias outras regiões também temos uma proposta de concessão e investimentos próprios do estado, com os recursos que são o resultado do ajuste que nós fizemos no ano passado e que continua. E o ajuste, no momento de crise, tem que ser medida permanente. A austeridade, então, nem se falar, Nós temos buscado o tempo todo aprimorar, aperfeiçoar as práticas do nosso governo para diminuir gastos, para otimizar os recursos públicos, racionalizar as nossas ações. E temos tido êxito, com uma equipe de pessoas qualificadas, secretários que eu sou muito criterioso, escolho a dedo cada um daqueles que me acompanham, porque eu tenho convicção de que o sucesso do nosso governo passa obrigatoriamente pelo bom desempenho dos nossos secretários. Afinados, perfeita sinergia no governo, trabalho em conjunto, e os resultados, enfim, estão aparecendo.